Gente, hoje eu vou contar pra vocês a história completa de quando eu fui presa e o motivo que vocês sempre perguntam. Então, gente, é, eu tinha umas amizades, né, onde eu andava fazendo coisas erradas e a amizade influencia sim. Porque tem gente que fala, ah, a amizade não influencia. Influencia sim, porque eu comecei a fazer essas coisas por causa de amizade. Que antigamente eu sempre trabalhava na moral, fazia meus PG na moral, tudo na moral. Mas vamos acelerar o tempo aí. Eu estava sentada, né, numa praça e conheci a Beth Peruquinha. A Beth Peruquinha, ela é minha de processo, que eu fui presa junto com ela no dia. Aí eu conheci a Beth, ela tinha acabado de sair de cadeia. Aí ela tava me contando, né, que ela era casada, que o marido dela, diamante, tinha ficado preso, que ela amava muito ele, que ela era apaixonada, que ela queria voltar pra lá pra ficar com ele. Aí eu falei, por que você não volta? E ela tinha acabado de sair de liberdade nesse dia que eu conheci ela. Ah, mas pra voltar não é assim não, eu tenho que... Tem que acontecer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa pra conseguir voltar. Né, eu na minha inocência. Aí eu comecei a perguntar, e como é que é lá dentro, você sendo travesti, eles rasparam sua cabeça, porque ela tinha cabelo grande? Aí ela, não, não rasparam não, hoje em dia não raspa mais, né? Porque antigamente que raspava, muito antigamente. Hoje em dia não raspa mais a cabeça de mulheres trans quando vai presa. Aí eu tava perguntando a ela como é que ela era lá dentro, né? Ela falou que tinha baile funk todo final de semana, que lá a gente casava, que os homens choravam por causa da gente, que eles brigavam entre eles pra disputar o nosso amor. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né, gente? Porque, tipo assim, antigamente, antes de eu ir presa, eu nunca nem namorei ninguém, gente. Eu só gostava de dinheiro, só de cash. Era dinheiro na mão e... Entendeu? Então eu nunca nem tinha namorado na vida, nunca nem tinha tido um carinho, nem sabia o que era isso. Aí eu fiquei curiosa, né? Ela contando a história, que tinha baile, que os homens choravam, que tinha vários homens bonitos lá dentro, que eles assumiam, que eles não tinham vergonha. Aí ficou enchendo minha cabeça, eu fiquei curiosa, fiquei com curiosidade de conhecer. Falei assim, ué. Eu fiquei tipo assim, curiosa de ir presa pra saber como é que era lá dentro. Com essa curiosidade, que ela falou que era bom, parecia até um. Parecia até um resort. Aí eu falei assim, Aí eu falei assim, ai gente, como eu me perdi. Aí eu falei assim, ai Beth, que legal. Deve ser legal de conhecer. Mas vamos fazer algo que a gente não fique muito tempo. Entendeu? Aí tá. Aí, gente, calma aí que tem que saber o que vai falar aqui, gente, pra não cair para não cair o vídeo, calma aí. Tem que usar as palavras certas. Aí tá, eu fui em casa e peguei a minha Tramontina. Entendeu? Vocês sabem o que é Tramontina, não precisa falar, né, gente? Aí eu e Beth pegou e fomos dar uma volta na rua. Demos uma volta na rua, aí encontramos lá a pessoa que a gente pegou as coisas, tá? Celular, bolsa, cartão, encontramos. Pegamos. Então resumindo aqui, mas vocês estão entendendo o que eu tô falando, né, gente? Pegamos, tá bom? E isso foi o quê? 1 hora da tarde. Aí pegamos, fomos lá no lugar X pra vender o telefone. Aí a gente dividiu o dinheiro. Gente, na época a gente vendeu o telefone, sabe por quanto? R$ 100, gente. Era um iPhone 7, eu acho. Foi R$ 100. Ficou 50 pra mim e 50 pra ela. Entendeu? Aí fomos, é, dividimos. Isso 1 hora da tarde. Aí continuamos dando uma volta pelo centro. Naquela época, gente, eu dava um plazinho, entendeu? Eu era do Plá naquela época. Aí pegamos um Plá, ficamos lá na rua. Aí passando as horas. Quando deu umas 6 horas da tarde, a Beth falou assim, vamos voltar pro mesmo lugar. Pra ver se a gente encontra outra pessoa, mais alguém. Só que eu, na minha inocência, eu não entendi o jogo da Beth. Porque a Beth, ela sabia o que fazia, né, gente? A Beth já tinha sido presa mais de 5 vezes. Já era a 6ª vez dela. Entendeu? Então, na hora, eu nem maldei na minha mente. A Beth simplesmente pegou e falou assim, vamos voltar pro mesmo lugar que a gente tava. Aí eu, na minha inocência, fui e voltei. 6 horas da tarde. Aí chegamos lá no mesmo lugar, onde a gente tinha feito o babado.
E eu tô vendo viatura de polícia passar pra lá. E viatura passa pra cá. E moto de polícia passa pra lá. E moto passa pra cá. Aí eu, Beth, tá acontecendo alguma coisa. Eles estão procurando alguém. E tava procurando bem a gente. Eles estão procurando alguém, Beth. O que que tá acontecendo, gente? Do nada, fez o retorno. Moto, bicicleta, já vem em cima da gente. Na parede, na parede, na parede, na parede. Eu já fiquei em pânico, já fiquei assim, assustada. Aí foi. Aí a pessoa, né, já tava dentro do carro. Foi elas, foi elas, foi elas, foi elas. Levou a gente pra delegacia. Chegou na delegacia, colocou a gente lá no porquinho, né, gente, que a gente chama. Aí ficamos lá de um dia pro outro no porquinho. Eu chorando pra caramba, que já, a minha ficha tinha caído. A minha ficha tinha caído, gente. Eu chorando pra caramba. O chão gelado, que lá é pequenininho, é um cubículo, tudo de pedra, um buraco no chão pra gente fazer nossas necessidades. Ficamos de um dia pro outro. Quando chegou no outro dia, chegou o SOI. O SOI, gente, é tipo o Uber dos presos, entendeu? Que transporta a gente pra ir pro UPA, pra ir pro fórum, pra ir pra audiência. Chegou o SOI pra transferir a gente pra... Qual o nome que fala? Ai, gente, o nome tava na minha cabeça. Que quando a gente vai preso, assim, a gente não vai direto pro presídio, não. A gente vai pra um lugar antes. Ai, meu Deus, gente. Ai, gente, meu Deus, Qual o nome do lugar, meu Deus? Triagem, lembrei. Levaram a gente pra triagem. Eu fiquei na triagem 15 dias. Quando eu cheguei na triagem, gente, era um corredor e a gente não podia olhar pra cima. A gente só podia andar olhando pro chão assim, ó. Não podia olhar pra cima. Os policiais não falavam, não, olha pro chão, é pro chão. Botaram a gente numa parede assim, um monte de... Lá é onde separa a triagem. É onde separa as pessoas. Quem é de algum grupo, lá é onde separa. Seguro, entendeu? Aí ficamos 15 dias lá. Aí lá na triagem eu fiquei numa cela só de LGBT. Aí tinha uns colchão lá, gente, a comida era horrível, o café era o ó. Gente, era tudo ó. Ficamos 15 dias e eu chorando. Não tinha telefone, não dava pra ligar pra ninguém, eu não conseguia falar com a minha família. E eu chorando todo dia. Chorava. Os 15 dias eu fiquei chorando. Depois de 15 dias foi o dia da transferência pro presídio. Aí ali caiu minha ficha real. Ali eu vi que eu ia ficar. Ali eu vi que eu não ia sair, porque a única esperança que a gente tem é na triagem, de sair na triagem, de liberdade. Então eu não saí na triagem, ali já caiu minha ficha real, foi pro presídio. Quando chegou no presídio, gente, eu comecei a chorar. Gente, era uma galeria. O presídio era debaixo da terra, gente. Sem mentira nenhuma, era debaixo da terra. E era uma galeria com várias celas, muita cela. E quando eu cheguei, eu já era travesti. Gente, os presos, eles sacudiam a grade, eles balangavam a grade. Joga ela aqui, seu funcionário! Seu funcionário! E a grade, pá, 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 pá. E eu chorando, e eu com medo, chorando, fomos pra quadra primeiro. Que lá na quadra é onde eles distribuíam qual cela a gente ia, qual cela cada a gente vai ficar. Aí chegou a minha vez, a Grazi vai pra cela A5, a primeira cela que eu fui. Aí me levaram lá pra cela 5. Quando eu parei na grade, gente, cada cela era 150 pessoas. Tipo assim, eu nunca tinha ido preso, gente, eu fiquei com medo. E a Beth foi pra outra cela, a gente não ficou na mesma cela. Tipo assim, eu fiquei com medo, gente. Será que alguém vai querer ficar comigo aí sem eu ter vontade? Tipo assim, mas não era nada disso, gente. Quando a gente entrou, foi passado o estatuto pra gente, ler o estatuto, as regras do que pode e o que não pode. Então lá a gente fica ou casa, se a gente quiser. A gente não é obrigado a casar com ninguém, a ficar com ninguém que a gente quer. Só que até então eu não sabia disso, eu não achava que isso, entendeu? Eu não sabia que era assim. Entrei pra cela, gente, eu fiquei chorando o dia todo chorando. Aí trouxeram a comida, na hora que eu abri a quentinha, gente, que eu senti o cheiro. Aí que eu chorava mesmo, porque na rua eu era acostumada a comer lasanha, panqueca, comer comida fresca, temperada. Aí conheci um cara lá na cela, pastorzinho, que ele gostou de mim, aí me deu umas maçãs pra mim comer. Ficou conversando comigo, perguntando de onde eu era, ficou me acalmando, falando que lá ninguém ia fazer nada comigo, que as pessoas iam respeitar, entendeu? Aí eu ganhei um pedaço de um colchão,
Que lá era pedra, a cama lá era pedra. Eu ganhei metade de um colchão. Eu sou alta, gente, o colchão só cobria minhas costas. O resto do corpo ficava pro lado de fora. Porque colchão era a família que tinha que levar. E eu não tinha visita, não tinha ninguém para levar colchão pra mim. Ainda ganhei metade de um colchão, ainda tá bom. Aí, gente, quando chegou a noite, na hora de dormir, fiquei assistindo televisão, lá tinha televisão. Fui lá, né, fui tomar banho, né, gente, pra poder ir dormir. Aí, gente, quando eu fui pro banheiro, todos os presos não, gente, que não é todos lá que ficava. Mas vamos botar assim, 80%. Foi tudo tipo atrás de mim. Entendeu? E lá realmente, gente, os homens eram bonitos. Tinha muito homem bonito lá, tá? Muito homem bonito. Aí eu peguei e fiz assim, quer saber? Faz a fila. Fez a fila, gente. Entendeu? Eu não me explico muito não, gente. Eu tô resumindo aqui, entendeu? Final das contas, tive que mudar de cela. Até o pastorzinho nem queria conversar mais comigo. No outro dia ele ficou com raiva de mim, não conversou mais comigo, porque ele queria casar comigo. Tanto que ele tinha me dado até maçã. E ele queria casar comigo. Só que depois que eu entrei na cela e 80% da cela eu fiquei, daí ele queria casar mais comigo, né, gente? Como é que ele ia casar comigo? Entendeu? Sendo que a maioria das pessoas ali, tipo, tinha saído com a mulher dele. Tive que mudar de cela. Aí fui pra outra cela num casamento arranjado, que uma amiga minha arrumou. Aí eu fui, mudei de cela e conheci o Patrick, casei, depois eu larguei do Patrick, conheci. Aí por aí foi, gente. Aí eu vivia mudando de cela pra casar. Toda vez que eu conhecia um homem no banho de sol, eu mudava de cela e casava. Aí às vezes eu ia pro UPA, pro hospital. Aí lá no UPA é todos os presídios. Aí lá a gente conhece preso de outros presídios. Aí às vezes eu gostava de um preso de outro presídio, eu trocava de presídio, porque tem como trocar. A gente assina um termo de... Eu não sei o nome, é termo de alguma coisa que a gente assina lá como se estivesse correndo risco de vida lá dentro pra mudar de cadeia, entendeu? Eu assinava esse termo, mas eu não tava correndo risco de vida nenhum, gente. Eu só assinava esse termo pra mudar, entendeu? Aí mudava. E por aí foi, gente, até eu ser solta. Vários casamentos, casei, e aí a história vocês sabem, tá bom? Beijo, gente.